Muito bem, meus caros. As peças comprimidas axialmente, elas são encontradas em componentes de treliz, sistemas de travejamento e em pilares de sistemas contraventados de edifícios com ligações rotuladas. E ao contrário do esforço de tração, que tende a retificar as peças, reduzindo o efeito das curvaturas iniciais existentes, o esforço de compressão tende a acentuar este efeito. E aí esses deslocamentos laterais produzidos, eles compõem o processo que é conhecido por flambagem por flexão, que em geral ela reduz a capacidade de carga da peça em relação ao caso da peça tracionada. Então, a capacidade resistente de um determinado elemento, ele poderá diminuir com esse tipo de instabilidade na peça que é a flambagem. E essas peças comprimidas, elas podem ser constituídas de vários tipos de seção. No caso da peça tracionada, ou até mesmo a peça comprimida, podendo ser uma seção simples ou múltipla, dependendo das combinações de duas peças. E assim também essas peças, elas podem, dependendo da sua forma, conter ou não a flambagem, que também pode ocorrer por torção ou flexo-torção. Além da flambagem por flexão, as chapas componentes do perfil podem sofrer deslocamentos transversais denominados flambagem local, que depende da esbeltez da chapa, que é a razão D sobre T, que nós vamos falar posteriormente. Bom, são 4 as verificações que devem se fazer para as peças comprimidas. Os estados limite últimos são descritos como, em primeiro lugar, o escoamento da seção bruta, depois a flambagem local, a flambagem por flexão e a flambagem por flexo-torção. Então, como a gente observa nestas figuras, aqui eu tenho 2 exemplos de flambagem local. Então, a peça está sendo comprimida, boa parte da estrutura fica íntegra, mas há um deslocamento da peça em relação ao seu eixo original. Então, essas imperfeições locais, elas reduzem a capacidade de suporte, né? Ou seja, o quanto que a estrutura ela poderia suportar. Assim como também a gente tem outros exemplos de flambagem local. Esse aqui está bem visível, no abalamento das mesas. E também, quando tivermos flambagem por torção, né? A peça ela tende a rotacionar em torno do seu eixo, que é o caso destas figuras aqui abaixo, devido à ação da flexão juntamente com a torção. Bom, e a flambagem por flexão? É o seguinte, os primeiros resultados teóricos sobre instabilidade foram obtidos pelo matemático Leonhard Euler, no século XVIII. O Euler investigou o equilíbrio de uma coluna comprimida na posição deformada com deslocamentos laterais. O resultado obtido, ele pode ser ilustrado por esta figura aqui abaixo, certo? Ele considera uma coluna idealmente perfeita,
que no caso seria uma coluna isenta de imperfeições geométricas e tensões residuais. Também material de comportamento elástico linear, né, não ultrapassando o limite de elasticidade. E esta carga estaria posicionada de forma perfeitamente centrada. E aí, nessas condições, a coluna inicialmente reta mantém-se com deslocamentos laterais nulos, e até a carga atingir a carga crítica, ou carga de Euler, ou Euler, que no caso seria π ao quadrado sobre I dividido por L ao quadrado. Quando a gente aprende lá em resistências materiais, a carga crítica para a flambagem. Então, esta seria a configuração inicialmente reta, não há deslocamentos laterais, e aí posteriormente, quando a carga atuante atinge a carga crítica, então há a flambagem. Essa flambagem é, mais uma vez, carga de flambagem, que é a carga crítica dada pela fórmula π ao quadrado, modo de elasticidade, momento de inércia, e o comprimento de flambagem, o comprimento equivalente. Então aqui a gente tem alguns exemplos de como se comporta a carga crítica para a flambagem segundo alguns tipos de seção transversal. Por exemplo, dependendo das condições de apoio, a gente vai ter uma carga crítica que vai aumentar ou até mesmo diminuir. Então, se você tomar aqui como sendo essa coluna número 1 birrotulada nas extremidades, na hora que mudamos as condições de apoio para a carga, aliás, para um engaste nas duas extremidades, então vamos precisar de uma carga crítica de flambagem maior do que a anterior. Se, por outro lado, não tivermos as condições de apoio birrotuladas e aumentarmos o comprimento da barra, então, para esse terceiro exemplo, a carga crítica vai ser menor. Obviamente que a equação nos fornece essa constatação, né? Se eu aumentar o denominador aqui, a carga crítica ela vai diminuir em relação ao anterior. Mantendo mesmo comprimento, as mesmas condições de apoio e inserindo uma restrição ao deslocamento na metade do vão. Então nós vamos ter uma carga crítica 4, que será maior do que a carga crítica na situação 3. Ok? E aí também, se mudarmos aqui a seção para uma seção retangular, obviamente que eu tenho uma área um pouco mais distribuída, a carga crítica vai ser maior do que na situação 1, devido à questão da inércia, né, que aumenta na direção transversal ao do perfil que foi considerado. E aqui seriam alguns exemplos práticos destas afirmações que foram feitas aqui acima. Mas, no geral, estas são as condições para se considerar a flambagem.
No caso, a flambagem local é diferente deste tipo anterior que nós vimos. Essa flambagem local, na verdade, é a flambagem das placas componentes de um perfil comprimido. E ela caracteriza-se por deformações laterais na forma de ondulações, como a gente pode ver nestas figuras abaixo. Em colunas esbeltas, com placas esbeltas, a flambagem por flexão e a local ocorrem de forma interativa, né? Há uma relação entre os dois tipos de flambagem. Estas figuras mostram ensaios de compressão. Aqui eu tenho uma flambagem bem localizada no meio da peça. Esse outro elemento já é um pouco mais comprido. Ele mostra uma outra configuração de flambagem. Observe o comportamento das fibras ao longo deste tubo de seção retangular. A parede superior ela fica intacta, no entanto a parede lateral nós temos uma imperfeição local, que no caso aqui tem uma forma inclinada em relação ao eixo da peça. Isso se dá devido às condições de forma da peça num tubo de seção retangular. Observe essa base, na verdade um pilar, né, metálico de torre de usina eólica. Nesse caso aqui a gente vai ter uma flambagem por flexo-torção. Então é uma configuração assimétrica que a gente vê ao longo da peça. Um silo que também falhou por flambagem. Observe esta configuração da peça de seção tubular retangular ou quadrada e a configuração após a flambagem do elemento. Quanto à flambagem por flexo-torção, nós vamos ter a seção transversal sofrendo flexão em torno do eixo principal e torção em torno do centro de torção, do eixo de torção. É isso. Então, aqui, na hora que as cargas atuarem sobre um determinado elemento, lá na seção mais ao centro da peça, ela vai rotacionar segundo aos eixos as partes de menor inércia. Aqui para uma seção em T, e aqui nós temos uma seção de cantoneira. Então é muito fácil de perceber. Esse eixo tracejado representa o eixo principal e aqui a flambagem por flexão. Ao mesmo tempo, o elemento rotaciona devido à flambagem local das peças e aí ocorre a flambagem por torção. E aí as duas combinadas a gente dá o nome de flambagem por flexo-torção. Um outro conceito que é importante e que deve ser verificado também para as barras comprimidas é o índice de esbeltez. Então, o índice de esbeltez é dado pela relação K, que é o coeficiente de flambagem, o L, Bx, no caso, é o comprimento destravado em X, e o LBY é o comprimento destravado em Y. E o Rx e o Rxy, aliás, aqui é só RY.
são os raios de giração da peça ou da seção transversal. Então, esta relação ela deverá ser menor do que 200. Okay? Esse é o índice de esbeltez. A primeira verificação que é necessária fazer no dimensionamento de peças comprimidas. Se você perceber que a sua relação não é atendida, você pode estar mudando estas configurações do índice de esbeltez. Né? O K, que é o coeficiente de flambagem, ele pode ser mudando-se as condições de contorno, ou, no caso, as condições de apoio do problema. Já eu também posso mudar o comprimento da peça para poder obedecer a esta condição. Ou também mudar o tipo de perfil adotado, que aí seria mudar o raio de giração em torno do eixo principal. E quanto à resistência à compressão? A resistência à compressão é dada pela seguinte formulação. Então, a resistência de projeto seria a multiplicação dos 4 fatores acima, que são o que nós vamos entrar mais em detalhes mais na frente, mas na verdade esse é o fator de redução associado à resistência à compressão, e ele é obtido através do índice de esbeltez reduzido lambda 0. E o Q é um fator de redução associado à flambagem local. E o Q vai ser igual a 1 para seções cujos elementos têm relações B sobre T. Vamos já entrar mais em detalhes do que seria o B sobre T. Na verdade, seria o comprimento da peça dividido pela sua espessura de uma mesa ou então de uma alma. E essas relações devem ser iguais ou inferiores às dadas na tabela 1, que nós vamos mostrar. Não se cumprindo esta condição, tem-se Q menor do que 1, e aí a gente parte para o anexo F da NBR 8800/2008. Completando aqui, o AG seria a área bruta, o FY a tensão de escoamento e o γ1 seria um coeficiente de ponderação, que tem um valor de 1,1. Então, os valores de P sobre T limites. Então, a gente tem aqui, para esses dois tipos de peça, que seriam elementos do tipo AA e AL, a gente tem, eu já volto naquele slide, a gente tem os seguintes elementos para o grupo AA. Seriam mesas ou almas de seção tubulares retangulares, lamelas e chapas de diafragma entre linhas de parafusos ou soldas, neste caso. No grupo AA2, alma de seções I, H ou U, mesa ou alma de seção caixão, como a gente vê aqui, todos os demais elementos que não integram este grupo 1. E aí, a relação P sobre T limite é dado aqui na coluna mais à direita. E o B, ele obedece o B e o T obedecem estas condições que estão dadas aqui na figura. Então, na hora que você tiver um perfil soldado, e aí você vai fazer a verificação do elemento A2. Aqui a gente tem um perfil soldado. Então, o elemento que vai ser verificado em primeiro lugar aqui seria a mesa. Aliás, a alma do perfil. Então, B seria o comprimento, a altura total da alma, e o T a espessura.
Aqui, se eu tiver uma seção caixão, eu tenho que fazer as duas verificações, tanto para lateral 1 da seção, quanto para lateral número 2, né? Razão B sobre T. Os dois casos devem ser menor ou igual a esta imposição, que é a esbeltez limite. E aí temos os elementos do grupo AL, que são os do grupo 3, abas e cantoneiras simples ou múltiplas providas de chapa de travejamento, que são estas configurações, o B sendo o comprimento da mesa e o T a espessura, ambos os casos. O grupo 4, mesas de seções IHT ou laminadas, abas de cantoneira ligadas continuamente ou projetadas de seções IHT ou U, chapas projetadas de seções IHT ou U, laminadas ou soldadas. O grupo 5 seria mesa de seções IHT ou U soldadas. A diferença aqui é que essa aqui é laminada e essa aqui são chapas soldadas. E no grupo 6, almas de seção T. E aqui estão os limites, estão dados na tabela. Bom, esse KC aqui é dado por essa relação aqui, ó, 4 sobre H0 sobre T0. Em linhas gerais, a verificação é feita da seguinte forma. Escolhi um perfil, vamos lá. Escolhi uma seção de um perfil soldado para comum. Então, quais são as verificações que eu vou ter que fazer? Aí eu vou, na prática, procurar nesta tabela, que ela encontra-se na norma NBR 8800, aliás, e aí eu vou ver quais são os elementos que eu tenho num perfil soldado. Até aqui eu tenho a alma e a mesa, superior e inferior. Bom, e aí eu vejo que num perfil soldado o elemento da mesa se enquadra no grupo A2, e aí eu faço a verificação do B sobre T, que vai ter que ser menor do que esta relação. Posteriormente, a gente vai ter que fazer a verificação da mesa, que ela se enquadra no grupo AL5. E aí a relação B sobre T vai ter que ser menor ou igual a este limite aqui da norma. Se eu tiver uma seção T, perfil laminado, ora, seção T aqui a gente já observa, né? O elemento no grupo 4, tipo AL, para verificação da mesa, e AL, grupo 6, para verificação da alma. E aqui ele já dá os comprimentos, ou as dimensões da mesa e a espessura que vai ser considerado o B e o T. Bom, essa tabela ela vai nos fornecer os valores de Ki, e ele vai estar em função de lambda 0. Quando a gente fizer um exercício, vamos aplicar essa tabela, e assim como este gráfico, para ficar claro a relação que a gente tem entre os dois, de tal forma que a gente possa conseguir o valor de Ki para calcular a resistência de compressão. Então, em linhas gerais, são duas coisas que a gente tem que ter mais atenção quando estivermos calculando a força resistente à compressão, que é o fator Ki, que está em função do lambda 0, vamos mostrar na frente, e o Q, ok?
Se aquela verificação B sobre T for igual ou inferior a dado na tabela, que eu acabei de mostrar, então Q é igual a 1. Se for maior que menor do que 1, aí a gente parte para o anexo F da NBR 8800. Bom, então, eu havia falado aqui sobre esse Q, que está em função de lambda 0, e o lambda 0 é fornecido através da equação raiz quadrada deste fator aqui, deste termo. O que vai ser 1 ou diferente de 1, dependendo da razão B sobre T. O AG, mais uma vez, era bruta, e o FY é a tensão de escoamento. E o NE é a carga de flambagem, que é o que vamos falar agora. Essa carga de flambagem, ou força axial de flambagem elástica, é dada pela a seguinte relação. Quando eu tiver seções com dupla simetria ou simétrica em relação ao ponto, ela vai ser dada por, na direção x, NEx é π ao quadrado sobre EIx, KX LX ao quadrado. KX LX é o comprimento de flambagem por flexão na direção do eixo x, medido no plano XZ. E o KX é o coeficiente de flambagem na direção x, LX o comprimento destravado na direção x. Então, essa aqui nada mais é do que a carga crítica de Euler, né? O π ao quadrado vezes o modo de elasticidade do material. O momento de inércia na seção vai depender da direção considerada. E o comprimento equivalente na direção considerada, né? São x, pode podendo ser x ou y. E aí, no caso da flambagem elástica ocorrer em torno do eixo Z, ou seja, é como se fosse uma carga relacionada à torção, né? Então, a gente vai ter 1 sobre R0 ao quadrado. Esse R0, ele nada mais é do que o raio de giração devido à torção na peça. Π ao quadrado, modo de elasticidade, CW é uma constante de empenamento, que também é fornecido de acordo com o tipo de material. KZLZ ao quadrado, KZLZ é o comprimento de flambagem por flexão em torno do eixo Z. E o GJ seria o módulo resistente da peça, e o J o momento polar. Aliás, na verdade, o J seria a constante de torção, né? Aqui, todos os parâmetros daquela relação. Aqui é o R0. O R0 seria a raiz quadrada da soma dos 4 raios e distâncias ao quadrado que estão dados aqui na figura, aliás, na forma. O Rx é o raio de giração em torno do eixo central x, o Ry em torno do raio de giração em torno de y. O x0 é a coordenada do centro de cisalhamento na direção do eixo central em relação ao centro geométrico da peça. O y0 é a coordenada do centro de cisalhamento na direção do eixo central, y em relação ao centro geométrico da seção. Em geral, a gente considera que estes fatores aqui sejam zero, né? A gente vai optar sempre pela condição de que esses dois sejam igual a zero. Bom, e no caso de seções monossimétricas? É isso, ou seja, apenas não haveria dois eixos de simetria, mas apenas um eixo de simetria na peça.
Então, a flambagem por flexão obedece à mesma formulação, mas aí a flambagem elástica por flexo-torção, nós vamos ter a seguinte formulação para a carga de flambagem elástica. Okay? Isso em torno do eixo Y, né? De forma semelhante à feita em torno do eixo X. O que vai mudar são só a consideração das direções. No caso de cantoneiras simples conectadas por uma aba, podemos considerar um comprimento de flambagem equivalente desde que a cantoneira seja carregada nas extremidades através da mesma aba, seja conectada por solda ou pelo menos 2 parafusos na direção da solicitação, não esteja solicitada por ações transversais intermediárias. Para barras individuais ou diagonais ou montantes de treliças planas com barras adjacentes conectadas no mesmo lado da chapa de nó ou das cordas, obtém-se as seguintes relações, né? Deve obedecer aos seguintes limites. No caso do coeficiente de flambagem, o K para os elementos isolados, isso aqui vem lá da resistência materiais, segundo o tipo de vinculação e também a condição de carregamento. E o coeficiente de flambagem por torção, ele pode ser tomado como igual a 1 quando ambas as extremidades da barra possuírem rotação em torno do eixo longitudinal impedida, né, nesse caso, essa rotação, e o empenamento seja livre das peças ou dos elementos da seção que sofrerão a flambagem. E caso é igual a 2, quando uma das extremidades da barra possui rotação em torno do eixo longitudinal e empenamento livres, e a outra extremidade, rotação e empenamento impedidos. Continuando aqui, segundo o Pfeil, em perfis laminados I, H ou compostos com seção celular, nesse caso a flambagem por flexão é determinante, não havendo necessidade de verificar a flambagem por torção ou flexo-torção. E aí já de cara aqui, vocês podem optar nas suas estruturas pela adoção de perfis I ou H. E também podendo ser uma seção composta por seção celular, que seria uma seção fechada, uma seção tubular. No caso de perfis laminados U, L ou compostos abertos, a verificação da flambagem por torção ou flexo-torção só precisa ser feita nos casos de pequenas esbeltez. E também, para evitar maiores trabalhos, vamos optar por, se for adotado um perfil do tipo L ou compostos abertos, vamos necessitar de uma esbeltez um pouco elevada. E em terceiro lugar, praticamente a flambagem por torção não intervém nas construções metálicas usuárias, com exceção das feitas de chapas finas dobradas. Então, o que o Pfeil está falando aqui é que a gente não vai precisar se preocupar com aplicar, por exemplo, esta formulação aqui, que é um pouco trabalhosa, a não ser que a gente tenha e nem usar esses coeficientes por torção, né? A não ser que a gente tenha uma construção com chapa fina dobrada, né? E aí vamos evitar trabalhar com estes elementos.
E aí, peças de perfis compostos. A recomendação da NBR 8800 é que estes elementos eles sejam travejados a cada comprimento que seja em que seja obedecida essa relação aqui. Seria o L, que é o comprimento intertravado, e o R é o raio de giração do elemento, tem que ser menor do que 1/2 de KL sobre R, o máximo do conjunto. E aí a gente finaliza com um exemplo. Bom, esse exercício ele tem uma aplicação prática para um dimensionamento de uma coluna, na verdade a verificação, e ele consiste em calcular a resistência à compressão axial do pilar, da coluna da estrutura abaixo. Foi adotado um perfil soldado IP 220 com aço de média resistência 250 MPa. E aqui estão os dados de resistência à flambagem e resistência à ruptura. E a combinação utilizada foi a combinação normal de ações. Os dados do perfil estão dados aqui. A área de 33,4 cm², o momento de inércia na direção X 2.772 cm², o momento de inércia na direção Y 205 cm², o RX 9,11 cm, o RY 2,48 cm e o CW, constante de empenamento, de 22.672,31 centímetros a sexta. Então, observe aqui a estrutura, e aqui eu tenho as vistas frontal e a vista A. Bom, na vista frontal, o que a gente observa aqui? A gente observa duas barras com o perfil I, em que as mesas elas estão entrando no plano, né? E no plano desta vista frontal, a gente tem a alma. Observe aqui no meio, né? Eu tenho essas duas abas aqui laterais, que são essa aba superior e inferior. E aqui no meio, passando pelo eixo do elemento, é isso, a gente tem esse elemento que seria a alma. E aí quando a gente vira para a vista A, o que a gente observa? A gente observa somente a mesa, como se a gente estivesse olhando aqui para essa linha aqui superior. Ok? Essa é a vista A, seria a vista desse lado de cá, desse lado esquerdo, é isso? De tal forma que a gente tem o seguinte, ó, o corte B, a gente vê isso aqui, ó, uma alma, aliás, uma mesa, outra mesa aqui do lado esquerdo, outra do lado direito, e no meio a alma. Observe aqui, né? Como se eu estivesse passando uma linha aqui e estivesse vendo por cima. E aqui em C, a gente tem esta configuração, né? Rotaciona a figura, né, do corte em 90 graus. Por quê? Porque na hora que a gente chama a vista da vista frontal, é como se houvesse uma rotação de 90 graus da peça, né, da estrutura. Ok, então vamos calcular essa resistência à compressão axial da coluna
dessa estrutura, das colunas dessa estrutura, né? Bom, em primeiro lugar, a gente vai fazer a verificação da flambagem local. Então, o perfil, estou trazendo ele aqui, seria um perfil altura 220 e a largura da mesa de 110 e a espessura das mesas 9,2 milímetros e a espessura da alma 5,9 milímetros. Então, a alma 1, no caso aqui seria o grupo 2, não é isso? Vamos lá para a tabela, só para a gente verificar. Lá é um perfil soldado, aqui. Então vamos verificar a alma, grupo 2. Aqui é o limite, 1,49 raiz quadrada de modelacidade pela tensão de escoamento. E aqui seria a verificação da mesa, grupo 5, né? Vai descendo esta relação. Então tá aí, ó. P sobre T, quem é o B? O B é o comprimento da alma, que nada mais é do que 220, é o comprimento total, a altura total, menos 2 vezes 9,2, dividido pela altura, ou espessura, né, da alma, 5,9. Então, 34,17. Então, guarda esse resultado aqui, e aí a gente calcula 1,49 raiz de E sobre FY. Feito isso, a gente tem 42,14. Então, 34,17 é menor do que o BT limite. Ok. Então, nesse caso aqui, o Q vai ser igual a 1, né? Vamos só ver se a mesa vai obedecer a este limite. Bom, em primeiro lugar, a gente calcula esse KC, porque está lá da fórmula. Aqui, ó, esse KC, que aí no caso seria H0 sobre T0. O H0 seria a altura da mesa, né? Seria esse valor aqui, ó, 220 menos a altura da alma, o B, né? Nesse caso. O B seria o mesmo H0. Seria 201,6. Dividido pelo T0, 5,9. E aí a gente obtém 0,684. E o B sobre T? O B para a mesa é 110 dividido por 2. É a metade do comprimento da mesa. E a espessura 9,2. Então a gente obtém 5,8. E o B sobre T limite é igual a 0,64. Vezes a raiz quadrada de E sobre FY dividido por KC, a gente obtém 14,97. Então, B sobre T é menor do que o B sobre T limite. B sobre T é igual a 5,98 e o B sobre T limite 14,97. Então, Q é igual a 1. Não ocorre flambagem local no enchilamento, como previsto lá pela recomendação do PFAR. Ok, então, feito isso, vamos guardar aquela informação do que. Veja, sempre o objetivo é chegar a este valor aqui, ó. É a força resistente à compressão. Então, o que a gente já tem é igual a 1, o AG é a área bruta, e a FY a gente tem. Vamos atrás do Q. Só voltando aqui, o Q
obtido em função de lambda zero, segundo essa tabela, ou pelo gráfico aqui abaixo, mas esse lambda zero aqui é calculado pela seguinte relação, né? Destes fatores aqui a gente só não tem o NR, que é o que a gente vai atrás agora. Bom, então, em torno do eixo X, aqui a gente tem o comprimento, 250 centímetros, e o Kx igual a 1. Então, fazendo a verificação da flambagem, a gente tem o K igual a 1, né, que é um apoio rotulado nas duas extremidades. O comprimento livre na direção X é 250 e o raio de giração é 9,11. É o dado da questão aqui, ó, 9,11. Fiz os cálculos, 27,44 menor do que 200, então tá ok. E aí, a carga de flambagem elástica, carga crítica de flambagem elástica, P ao quadrado é Ix dividido por Kxlx ao quadrado. Então, o modo de elasticidade seria 20, isso em kN por centímetro quadrado, né? 20.000 kN por centímetro quadrado, constante para o aço. O modo de, aliás, momento de inércia 27,72, da questão, o X, e o Kxlx é 1 vezes 250 ao quadrado, então NX é 8.754,73 kN. E na direção Y? Direção Y a gente já vai ter aqui uma limitação para esta peça, né? Então aqui, segundo o eixo Y, né? A flambagem, o comprimento, aliás, de flambagem vai ser dado pela metade, exatamente por causa desse travamento aqui na metade do comprimento da peça. Então, o comprimento equivalente será 125, né? Que é 250 dividido por 2. Também as extremidades são rotuladas e isso fornece o K igual a 1. Fazendo a verificação da flambagem, vamos obter aqui 50,40 menor do que 200, tá ok? E o NY será dado pela seguinte relação. Então, o NY vai dar 2.589,78 kN. No caso, deu menor, né? Porque o N é X. Então, por enquanto, quem está mandando é o NY, que seria o valor de NE. Vamos fazer aqui a título de verificação também, a flambagem por torção. Em torno do eixo Z, LZ é igual a 250 e KZ é igual a 1. Constante de empenamento foi dado 22.672,31 centímetros a sexta. E o J, coeficiente de torção, é uma fórmula que seria 1/3 vezes 2 vezes B vezes a espessura da mesa. B seria neste caso aqui, o comprimento da alma, e aqui a espessura da alma, T0, e aí a gente obtém
Observe que esse B aqui não é esse mesmo B, né? Que seria, no caso, BF. Seria a largura da mesa, né? Que dá 11 centímetros. Né? Ela tem 110 milímetros, é 11 centímetros. E esse B aqui é da alma, né? Esse B aqui é da alma. A alma tem 210,8 centímetros, ou 21 milímetros, ou 21,08 centímetros. E 0,59 é a espessura em centímetros da alma. Bom, então o J vai dar 7,15 centímetros a 4. E aí, aplicando a fórmula para a flambagem por torção, a gente tem todos esses valores aqui. Assim, o R0 seria 9,11, espessura da radiogiração, né? Radiogiração. Em X, em Y, e o R0 e Y0, ambos igual a 0. Aqui vai dar 9,44. Substituindo tudo na equação, vamos obter o NAZ igual a 1.421,74 kN. E aí, o NE é adotado, não é nem o NFX, nem o NAY, mas o menor, que é o NAZ. É esse que vai comandar a flambagem da peça. Então está aqui. Ó. Feito isso, 1421,84 é o NE, substitui na fórmula do lambda zero. A gente obtém o lambda zero igual a 0,77. Pela tabela, a gente obtém o Ki igual a 0,78. Aqui, ó, lambda zero, né? 0,7 na primeira casa. Que seria 0,70, 0,71, 0,72, 0,73, 0,74, 76, 77. Então, cruzando aqui as duas colunas, a gente obtém aqui que o valor de Ki é 0,78. Então, você pode fazer pelo gráfico aqui, ó, que vai ser que o lambda é 0,77, mais ou menos aqui, né? Quase próximo de 0,8, sobe até tocar o gráfico, e aqui está mais ou menos perto do 0,8 também, né? Então, 0,77 e 0,78, isso aqui dá o valor mais preciso na tabela. Então, está aqui o Ki igual a 0,78. E a resistência à compressão, portanto, fica Ki vezes Q, vezes AG, vezes FY, dividido por gama 1. Então, 0,78 vezes 1, vezes 33,4, que é a área bruta da peça, e 25 kN por centímetros quadrados, a tensão de escoamento, e 1,1 o gama 1. Feita a conta, vai dar 592,09. Então, esta é a resistência à compressão axial daquela peça. A capacidade resistente, capacidade de suporte da peça. O quanto de carga de compressão a peça suporta. Então é isso. Espero ter fornecido dados suficientes para o cálculo das peças comprimidas. Então, até a próxima.